Um xixi na cama abalou meu casamento. Eu acordei esta manhã porque os lençóis em que eu estava deitada estavam molhados. Presumi que nossa filha de 6 anos tinha sofrido um acidente, mas quando verifiquei de onde vinha a umidade, para minha surpresa, descobri que não era ela, mas meu marido que tinha molhado a cama. Depois que tomei banho, acordei e ele disse que ele tinha molhado a cama. A princípio ele negou, então acho que percebeu que realmente tinha feito isso, pois ficou com uma expressão mortificada no rosto, pulou da cama e começou a tentar arrancar a roupa de cama. Como temos lençóis de puxar e nossa filha estava dormindo do outro lado, ele não os tirou. Parecia estúpido e honestamente muito engraçado, então eu ri. Ele me disse com raiva que não era engraçado, então parei. Naquele momento, o lençol que ele puxou conseguiu acordar nossa filha, que ficou confuso e perguntou o que estava acontecendo. Ele não disse nada, apenas continuou idiotamente tentando tirar os lençóis. Então, quando ele não respondeu, eu apenas disse a ela que ele tinha molhado a cama. Com isso, ele simplesmente congelou e olhou para mim com um olhar estranho no rosto, quase como se estivesse prestes a chorar ou algo assim. Nossa filha perguntou por que ele tinha molhado a cama, e como ele ainda estava completamente em silêncio, eu disse algo como às vezes acidentes acontecem. Ele apenas ficou ali me encarando. Se olhares pudessem matar, eu estaria morta, e não estou exagerando quando digo que ele olhou para mim com puro ódio. Nunca tive medo dele, mas por 1 ou 2 segundos pensei que ele fosse me bater. Então ele simplesmente deixou cair as coisas que conseguiu tirar da cama no chão, saiu do quarto e se trancou no banheiro por cerca de 45 minutos. Quando ele saiu, ele se vestiu às pressas e saiu dizendo que eu devo levar minha filha para a escola. Ele nem olhou para mim. Seu comportamento realmente me irritou, mas eu deixei em paz, pois não queria discutir com ele quando ele estava de tão mau humor. Quando cheguei em casa do trabalho, ele ainda estava de mau humor e basicamente me ignorou. Eu ainda estava irritada com ele desde a manhã, então seu comportamento me irritou ainda mais. Então eu disse a ele para superar isso, que não era o fim do mundo ele ter molhado a cama e para parar de descontar em mim. Com isso, ele me acusou de ter humilhado quando contei a nossa filha. Achei isso totalmente ridículo em muitos níveis, então, com raiva, disse a ele que ele se humilhou quando molhou a cama, não eu. Ele não aceitou isso muito bem, disse para eu ir para aquele lugar e foi para o computador, e agora se recusa a falar comigo. E eu me sinto confusa. Acho que foi ele que se comportou mal e de forma imatura e que eu não fiz nada de errado. A última coisa que eu disse pode ter sido dura, mas sinto que ele mereceu. Só quero esclarecer que não disse a nossa filha para ser má ou humilhar meu marido. Contei a ela porque não sabia mais o que dizer e como era bastante óbvio o que tinha acontecido, pensei que era melhor ser honesta. Não contei a ela de forma humilhante, apenas como uma questão de fato, sem fazer um grande alarde sobre isso. Não achei que meu marido se sentiria tão mal com isso. Atualização 1. Senti empatia e me importei com meu marido. Fui gentil quando contei a ele depois de acordar ele. No entanto, sua reação me pegou desprevenida, e o tempo desde que ele se levantou da cama até se trancar no banheiro não deve ter sido mais do que 1 minuto. Depois disso, senti que era melhor deixar ele sozinho. Sei que não foi uma boa ideia contar a nossa filha, mas não fiz isso para ser mal ou humilhar ele, foi uma decisão estúpida e errada. Eu me arrependo. Além disso, não é fácil mostrar a alguém que você se importa quando está sendo ignorado. Eu mandei uma mensagem para ele depois que ele saiu e perguntei se ele estava bem, mas ele deixou no modo lido. Perguntei novamente quando cheguei em casa, mas ele não respondeu. Perguntei se poderíamos conversar sobre isso e continuei sem resposta. Perguntei se ele poderia pelo menos me dizer por que estava tão bravo comigo e nada. Desisti e fui fazer o jantar. Depois do jantar, perguntei se ele poderia parar de me ignorar e ele continuou quieto. Perguntei se ele queria que eu fosse embora, ao que ele respondeu: "Você pode ficar, eu não me importo." Então pergunto a ele novamente se ele vai parar de me ignorar se eu ficar, e quando ele diz que não. Embora eu não ache que ignorar alguém assim seja ok, sei que lidei muito mal com isso, e me sinto péssima por ter sido totalmente má com ele. De qualquer forma, mandei uma mensagem para ele esta manhã cedo para dizer que sentia muito e perguntei se ele estaria disposto a conversar depois do trabalho para que eu pudesse me desculpar. Ele me respondeu com um ok por volta do meio-dia. Nós nos encontramos em casa, e ele compreensivelmente foi frio comigo quando nos encontramos, não disse muito. Pedi desculpas por tudo, por rir, por contar a nossa filha, por dizer a ele para superar isso, e pela parte da qual mais me envergonho, que eu disse a ele que ele se humilhou. Ele ficou em silêncio
o tempo todo e quando terminei, ele apenas perguntou por que eu contei à nossa filha. Expliquei e depois disso ficamos sentados em silêncio pelo que pareceu uma eternidade. Então, do nada, ele disse algo como: "Eu te assustei." Ele disse que podia sentir isso. Perguntei o que o fez reagir tão forte, mas ele não sabia, apenas disse que entrou em pânico quando percebeu que tinha molhado a cama, que piorou ainda mais quando contei à nossa filha e que ele ficou muito bravo comigo por isso. Pedi desculpas novamente por fazer ele se sentir daquele jeito. Ele se desculpou por me deixar assustada. Não vou contar tudo o que dissemos depois disso, foi uma longa conversa, mas concluindo que nenhum de nós está feliz com a forma como agimos e ambos pedimos desculpas por isso. Ele não ficou tão incomodado com o meu riso, mas ambos concordamos que eu não deveria ter contado à nossa filha. No entanto, ele não está mais bravo com isso e não acha que seja um grande problema. Nós dois achamos que ele não deveria ter me ignorado daquele jeito e que lidei mal com isso e fui má. Nós dois aceitamos as desculpas um do outro, mas ainda me sinto mal por ter sido tão má com ele. Mas no geral estamos em bons termos agora. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 2. Para começar, como havia algumas preocupações sobre o porquê de meu marido ter molhado a cama. Como ele estava sóbrio, tentei levar ele a um médico depois que muitos de vocês sugeriram que ele deveria. Mas ele se recusou terminantemente e alegou que era inútil, pois eles não fariam nada de qualquer maneira. Ele molhou a cama uma outra vez pelo que eu saiba, e nas duas vezes ele estava bastante exausto e estressado, então esse pode ter sido o motivo. Não sei. Meu segundo post foi escrito logo depois que eu me desculpei. Com base na resposta inicial no meu primeiro post, concluí que devo ser uma pessoa horrível e me senti muito mal por ele. Mas, para ser honesta, nunca senti que minhas ações iniciais foram tão ruins, e ainda não sinto. Não estou dizendo que não merecia o ódio que recebi, certamente merecia, mas parte dele era simplesmente vil. E algumas das coisas pelas quais fui odiada nunca aconteceram, a não ser nas mentes dos comentaristas. Mas como o resultado das minhas ações foi tão horrível e eu nunca tive a intenção de machucar ele, me senti realmente mal por ter feito isso. Então o pedido de desculpas foi sincero. E na época do segundo post eu estava feliz que estávamos nos falando e esperava que pudéssemos deixar isso para trás. Acontece que não consegui e logo depois percebi que ainda estava incomodada com o comportamento dele. Também comecei a receber mais comentários de pessoas que viam problemas com o comportamento dele, o que sou grata, pois me tranquilizou de que era problemático. O que omiti de propósito do meu primeiro post, pois queria opiniões imparciais, é que meu marido pode ser um pouco instável às vezes. Como ele pode ser muito imaturo e sensível, tem problemas para controlar suas emoções e é muito difícil de se entender às vezes. Provavelmente é por problemas de saúde mental, então não é justo com ele e eu sou péssima por isso, mas às vezes eu o acho tão irritante e exaustivo. Na época, ele estava em contato com uma equipe de saúde mental há anos, mas se não fosse por eles prescreverem seus medicamentos, ele teria cortado o contato com eles há muito tempo. De qualquer forma, eu já estava um pouco cansada de sempre ter que atender ao seu humor e ele não fazer o suficiente para resolver seus problemas. Então sua reação estranha, exagerada e ameaçadora de molhar a cama e eu contar à nossa filha parecia demais, mesmo que ele estivesse magoado. E como eu escrevi, eu nunca tinha me sentido ameaçada por ele antes, então isso me incomodou, mesmo que ele não tenha feito nada. Fiz algumas tentativas de tentar falar com ele novamente sobre o que aconteceu, especialmente porque ele ficou tão bravo que eu me senti ameaçada por isso. Eu até perguntei a ele se isso tinha algo a ver com ele ter molhado a cama quando criança, com base em algumas teorias sobre ele ter sido envergonhado por isso nos comentários. Mas ele simplesmente disse que não, e estava claro que ele não queria falar sobre nada disso, e eu não queria pressionar. Ele é tão difícil de conversar quando se trata de coisas como suas emoções ou problemas de relacionamento, o que pode ser muito frustrante para mim. Para ser honesta, eu até tenho alguns pensamentos sobre se eu queria continuar neste casamento, mas eles não eram tão sérios. Então, cerca de uma semana antes do Natal, ele inesperadamente fez uma tentativa de finalizar com a vida. Eu não vi isso chegando, e ainda me sinto mal por isso, provavelmente sempre me sentirei. Sua memória das horas anteriores está embaçada, mas ele está inflexível de que não pretendia se machucar quando saiu de casa naquela noite. Mas eu deveria saber.
De qualquer forma, foi ruim, e por um tempo não sabíamos se ele sobreviveria ou em que condição estaria se sobrevivesse. Felizmente ele sobreviveu e o fez basicamente sem quaisquer efeitos a longo prazo. O tempo depois foi horrível, e quando ele chegou em casa, ele estava tão mal que ficou basicamente letárgico por semanas. Quanto ao motivo pelo qual ele fez isso, a resposta curta é que ele aparentemente tinha uma quantidade infernal de ansiedade que queria ir embora, o que se misturava mal com sua completa falta de controle de impulso. Ele deixou bem claro que não tinha nada a ver com nada que eu fiz. Eu não sabia o quão mal ele estava se sentindo porque ele não me contou, e é tão difícil ajudar ele quando ele não nos conta como está se sentindo. Isso me assustou pra caramba, e assustou pra caramba ele também. A ponto de ele perceber que precisava de mais ajuda, e ele tem levado isso a sério de uma forma que nunca levou antes. Então, quando lhe ofereceram terapia, ele aceitou. Algum tempo se passou e ele estava praticamente de volta ao normal e voltou a trabalhar. Descobrimos que eu estava grávida. Definitivamente não foi planejado e foi resultado de uma falha nossa no que diz respeito ao controle de natalidade. Apesar de todas as razões óbvias pelas quais deveríamos ter interrompido a gravidez, decidimos prosseguir de qualquer maneira. Não foi uma decisão que tomamos levianamente, mas era o que queríamos. Aqui posso acrescentar que ele foi uma bagunça na minha primeira e na segunda gravidez. Sim, além do nossa filha de 6 anos, temos um de 4 anos também. Mas por algum motivo que me escapa agora, achamos que seria diferente dessa vez. E foi por um tempo. Com 12 semanas descobrimos que não era um bebê, mas 2 bebês. Sei que é horrível, mas mentiria se dissesse que estávamos felizes com isso inicialmente, mas naquela época já estávamos decididos a ter um bebê, então nós dois queríamos ir junto. E depois de digerir a notícia, ficamos meio animados com isso. Estou com 23 semanas de gravidez agora, e até ontem as coisas estavam indo muito bem no geral. Quando ele chegou do trabalho, ele estava de péssimo humor, achei que ele tinha tido um dia ruim no trabalho, mas quando perguntei a ele sobre isso, fui servida com um discurso raivoso de quão idiotas somos por ter os bebês e que deveríamos ter abortado. Quando perguntei por que ele estava dizendo isso e apontei que não era uma coisa legal de se dizer, ele apenas respondeu: "Bem, você perguntou, e é o que eu sinto." Eu não queria falar com ele quando ele estava assim, então eu disse que conversaríamos sobre isso mais tarde. Quando as crianças estavam dormindo, perguntei a ele o que era aquilo e de onde veio. Ele disse que não sabia, do jeito que ele diz quando não quer falar sobre algo. Tentei pressionar um pouco, mas não cheguei a lugar nenhum, então fiquei um pouco frustrada e disse a ele que não era justo comigo dizer coisas assim, e depois se recusar a falar sobre isso. Ele ficou em silêncio por um tempo, então foi se trancar no banheiro. Quando ele saiu, ele parecia triste, então perguntei se ele estava bem e ele disse que precisava de um pouco de ar. Eu disse que tudo bem e acrescentei algo como: "Está tudo bem ficar triste, você sabe." Ele não gostou disso, então ele me disse com muita raiva que não estava triste. Eu sei que deveria ter deixado ele em paz, mas tive um mau pressentimento, então pedi para ele ficar. Ele também não gostou, então gritou comigo que não queria ficar e bateu a porta com tanta força que acordou as crianças quando ele saiu. Eu não podia fazer muito mais do que cuidar das crianças, fingir que estava tudo bem e esperar que ele voltasse são e salvo. Eu estava tão preocupada que quando as crianças voltaram a dormir, mandei uma mensagem para ele perguntando se ele estava bem, e então chorei. Ele respondeu quase instantaneamente: "Estou bem. Em casa em 5. Desculpe. Amo você", o que aliviou minha preocupação, mas eu ainda estava triste e com raiva. Ele voltou logo depois. Ele estava claramente chapado, então ele se acalmou. Quando ele viu que eu estava chorando, ele disse que sentia muito. Eu disse a ele que não estava bem com ele me tratando daquele jeito. Ele disse que sabia e se desculpou novamente. Já tivemos essa conversa antes. Percebi que nem estava mais bravo com ele. Talvez eu devesse estar. Só pedi para ele, por favor, não fugir daquele jeito de novo, e ele prometeu que não faria isso, mas provavelmente fará. Então ele estava cansado, então fomos para a cama, mas eu não conseguia dormir. Para ser honesta, não estou me sentindo muito bem hoje. Estou assustada, decepcionada e me sinto uma idiota. Meu marido estava de melhor humor quando chegou em casa hoje, e ele tem sido um amor. Ele até falou comigo. Ele se desculpou por ontem e me disse que estava decepcionado consigo mesmo pela forma como se comportou. Que ele tem se esforçado tanto para se comportar como uma pessoa normal, palavras dele, e que ele estava cansado de falhar o tempo todo. Eu sei que ele está tentando e não está falhando o tempo todo, então eu disse a ele para não ser tão duro consigo mesmo. Perguntei a ele como ele estava se sentindo, e ele admitiu que não estava se sentindo muito bem.
mas não conseguiu elaborar. Então eu perguntei a ele o quão ruim era, e ele disse que não era tão ruim e que eu não precisava me preocupar e prometeu me contar se piorasse. Mas não sei se posso confiar nele nisso. Estou com tanto medo que ele caia de novo. Não tenho certeza se tenho energia para isso, não agora, e tenho certeza de que ele também não tem. Espero muito que a terapia o ajude, mas não tenho certeza do que realisticamente pode ser esperado dela. Sei que provavelmente não parece, pois minhas postagens se concentraram apenas no negativo, mas amo muito meu marido e não quero viver sem ele. Mas também não quero viver assim. Não sei, talvez eu esteja muito sensível agora, estando grávida e tudo mais. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!